Olha que louco. Tem alunos meus que o cachê de palestra de 1 hora é 6 dígitos. Imagina que loucura você receber 100, 120 mil por 1 hora da sua fala. Olha isso. Só que ninguém vai pagar para ouvir alguém que fala mal. Agora, se você desenvolve oratória, você consegue desbloquear essas 5 formas de transformar em dinheiro. Mas o que é oratória? Para a pessoa que está assistindo o podcast aqui, nunca pensou sobre o assunto? Muito legal. Vamos começar com os conceitos básicos. Antes de oratória, comunicação. Comunicação, tem gente que fala que a arte é tornar comum. Eu achei legal esse negócio, comunicação, tornar comum. Comunicação é quando você tem um emissor, um receptor, uma mensagem e um meio pelo qual essa mensagem trafega. Então, sinal de fumaça é comunicação. Oratória seria como se fosse a comunicação falada. Eu, inclusive, me chamo nas redes de o professor da oratória, mas se eu fosse ser um pouco mais técnico, eu gostaria de dizer que eu sou o professor da persuasão, porque persuasão é um conceito que eu gosto mais, que é fazer com que as pessoas queiram fazer o que você quer que elas façam. E por que isso é tão poderoso? Porque vendas é isso. Você quer vender, você vai fazer a pessoa querer comprar. Você quer fazer networking, você quer estar perto daquele grande empresário, você vai fazer ele querer te ter por perto. Relacionamento é isso. Você quer casar com alguém, você vai fazer essa pessoa querer fazer isso com você. Então, persuasão é a habilidade mais importante do mundo. Inclusive, você está falando do ROI, da oratória, eu não poderia concordar mais. Tem 5 formas de transformar a comunicação em dinheiro. A primeira é conexões com as pessoas certas. 85% do dinheiro que a gente recebe na vida é a habilidade de fazer networking, causar uma boa primeira impressão, engenharia social. Segunda forma é fazer uma venda. Você pode ter um script perfeito escrito pelos anjos. Você não passa conforto psicológico, você não é confiante. Todo mundo aqui já comprou um produto que não precisava porque o vendedor tinha lábia. Então você precisa disso para fazer uma venda. Em terceiro lugar, ser um profissional mais valoroso no mercado. Isso é para desmistificar, que tem gente que fala assim, mas eu não empreendo, eu não vendo, por que eu preciso de oratória? O Warren Buffett, você deu o exemplo do Lema, ou dá o exemplo do Warren Buffett. Chegaram para ele numa entrevista, falaram, como que eu ganho muito dinheiro muito rápido, Warren Buffett? Aí ele falou assim, olha, eu só conheço uma única forma de aumentar no mínimo 50% o que você vale no mercado muito rápido, da noite pro dia. É melhorando a sua oratória. Então você vai ter acesso a promoções, cargos de gerência que tem que pagar mais. A quarta forma é ser uma autoridade no digital, que é o jogo da Malu, o jogo do Bruno, é um pouquinho do meu jogo, o Thiago Nigro, que é quando você consegue uma audiência. Você é visto como autoridade e aí você monetiza de várias formas. Desde venda de produtos próprios, até mesmo Media for Equity, Publis, AdSense. Então tem muitas formas, além de retroalimentar o networking, as vendas. E a quinta forma de transformar a comunicação em dinheiro é ser pago para falar, quer ser um palestrante profissional. Olha que louco. Tem alunos meus que o cachê de palestra de 1 hora é 6 dígitos. Imagina que loucura você receber 100, 120 mil por 1 hora da sua fala. Olha isso. Só que ninguém vai pagar para ouvir alguém que fala mal. Agora, se você desenvolve oratória, você consegue desbloquear essas 5 formas de transformar em dinheiro. E sintetizando o conceito que o Giovanni trouxe, oratória é a arte do discurso que visa a persuasão. Só que o que não foi percebido ainda é que a palavra tem poder. Você usa na hora de mandar um áudio no WhatsApp, você usa na hora de gravar um vídeo no YouTube, você usa no casamento. Outro dia eu fui padrinho de um casamento aqui em São Paulo, Giovanni. Chegou uma cerimonialista do casamento, falou, Luiz, você que fundou a Vox to You? Falei, foi. Ela falou, muito obrigado, salvou meu casamento. Porque antes do meu marido fazer teu curso, ele era um cavalo em casa. Ele não conseguia contornar situações difíceis com as crianças. Ele não era nada sociável com os vizinhos. O curso de oratória mudou meu casamento. Então, eu acredito que existe esse gargalo e oratória é vida. A palavra tem poder e você usa, como o Giovanni foi muito feliz aqui, para persuadir, seja em qualquer canal. Verdade. Bom, mas pegando agora a oratória, porque, por exemplo, né, eu conheço pessoas que são muito boas numa palestra, que o cara se preparou, é um conteúdo que ele domina já, vai dar uma palestra sobre investimentos, aí bota um gestor que treinou pra caramba, ele vai dar a palestra muito bem. Agora, bota esse cara pra falar de improviso, e aí não sai nada. E a melhor pessoa que eu conheço pra falar de improviso é o Thiago. Ele fala muito bem, cara, de improviso, assim, a gente chega no local, pô, Thiago, dá uma palavrinha aqui pra uns consultores, ele não esperava ter que falar. Ele vai lá pra frente, cara, e ele fala de improviso muito bem. Ele tem um roteirinho dele, ele pega um exemplo, etc. Conta uma história no início, né? Tem uma maneira de fechar que eu já vi ele repetir algumas vezes. Mas ele fala muito bem de improviso. É um negócio que eu olho assim e falo, cara, ele nisso é melhor do que eu. Acho que pra montar uma apresentação,
a gente fica num nível muito parecido, talvez até ganhe de vez em quando. Agora, de improviso, o Thiago me dá uma surra, cara. Ele é muito bom nisso. Mas você vê que eles não competem. Coisa assim. Não, é um elogio, pô. Eu tô fico zoando. vendo, né? Pô, esse cara é melhor do que eu nisso, né? Acho até que a inteligência é isso. Você conseguir sacar rápido quem é melhor do que você em alguma certeza. área, poder aprender com a pessoa. Então, oratória tem a ver com o assunto ou não? Um cara que é realmente bom de oratória, ele consegue falar sobre qualquer coisa, ainda que não domine tanto o assunto que ele tá falando ali no momento. Esse ano eu tive uma das maiores honras da minha vida, que foi prefaciar um livro de um professor de Stanford que fala exatamente disso. Chama Pense Rápido, Fale Melhor, Como Se Comunicar Bem em Momentos de Pressão. E uma grande sacada que vai ajudar todo mundo aqui a falar bem... É bom escolher título, né, cara? Você viu só? O seu é Como Falar Melhor e Ficar Rico? Eu vou te dar de presente daqui a pouco, chama Como Falar Bem e Ficar Rico. Só faltou botar assim, Como Falar Bem, Ficar Rico e Emagrecer. aí você teria passado o Muito bom. E olha só que interessante, essa dica aqui vai ajudar todo mundo a falar melhor de improviso. E por que isso é tão importante? Porque a maioria das situações da vida são de improviso. A gente acha que a vida é um TED Talk, a vida não é um TED Talk. A gente quer comparar a nossa comunicação com aquele discurso ensaiado. Não é assim. Alguém te faz uma pergunta, você tem que responder. Qual que é o grande truque? Anotem essa palavra, framework. Vamos traduzir para estrutura. Quando você tem alguns frameworks, alguns moldes, algumas estruturas já armazenadas na sua cabeça, você consegue adaptar para qualquer discurso. Vou dar exemplo de 2 estruturas muito fáceis de vocês usarem. Vocês podem até usar no podcast a partir de agora. Uma se chama 3, 2, 1. 3 passos, 2 tipos de pessoa, a única coisa. Então vamos dizer que você me dá uma pergunta aqui de improviso, manda um tema aí, Malu, qualquer coisa. Nossa. Não sei. Abacate. Tem 2 tipos. Pegou pesado. Tem 2 tipos de pessoas. As pessoas que preferem o abacate no pão, até uma boa receita de emagrecimento, uma comida saudável. E tem aquelas pessoas que comem o abacate puro porque são sociopatas. Se você quer... Aí eu posso inventar aqui. Mas você percebe que eu consigo responder de bate-pronto. Por quê? Porque tenho 3, 2, 1. Eu seleciono rapidamente uma fácil de encaixar. E se eu quiser, eu posso continuar. Falei dos 2 tipos de pessoas, posso falar os 3 passos para fazer um abacate perfeito no seu café da manhã. Agora, a única coisa que você tem que saber quando se trata de abacate é jamais misture com... Eu posso falar mais disso. Tem um outro framework muito legal. Muito bom esse aí, realmente. Esse é top, né? Esse aqui tá lá no livro do professor de Stanford que eu falei. Que ele, em português traduzindo, é o que, então o que, agora o que. Em inglês fica what, so what, now what. É um pouquinho mais bonitinho. O que é o que, então o que, agora o que? Poxa, agora, Bruno, fala um outro tema. Não é abacate. Mercado de capitais. O que é o mercado de capitais? Primeiro você vai e fala o que é. Então o que é? E por que isso é importante? Essa daí você já usou hoje aqui. Olha, estão vendo meus segredos, estão começando a enxergar a Matrix da oratória. Como é que é a estrutura desse? O que, então o que, agora o que. Então, o que? O que é o mercado de capitais? Depois, então o quê? Por que isso é importante? Depois você falou isso, agora o quê? Agora que você sabe disso, qual que é o próximo passo? O que você deveria fazer? Obviamente, corre na Portfel e garante um bom investimento. Então você percebe que quando você tem estruturas mentais, você facilmente fala de improviso. E exatamente o que o Giovanni está mostrando aqui é técnicas. Quando a pessoa pega técnicas e ela entende as técnicas, por isso que oratória é igual à academia, tem que treinar. Eu vi que o Bruno ele é muito mais forte, Giovanni, aqui presencialmente do que no vídeo, viu? Olha o tamanho do... Pessoa de bom senso. Levantamento de bebê. É muito bom receber convidados. Olha o tamanho do bíceps dele, viu? Tá tudo Se você sujo. que está aqui nos ouvindo acha que o bíceps do Bruno é grande, você não viu aqui presencial. Então, ele tá treinando bem. Olha, é comprometido, hein? Oratória é igual à academia, você precisa vivenciar, precisa treinar técnicas. Então, um exemplo. O que o Giovanni ensinou aqui foi uma metodologia, técnicas para o improviso. Só que existe técnicas para dar uma palestra. Eu começo com um assunto de apoio, eu conto uma história, termino com um punch, ou começo com um punch. Ou seja, quando a audiência tem que entender que se ela tiver técnicas, ela perde o medo de falar em público, ela aprende a falar de improviso, ela aprende a fazer um podcast com o maior encantamento possível. Ou seja, as técnicas te libertam. Bom, e quando a gente olha a oratória de alguém, como é que a gente pode definir se ela é boa ou ruim? Porque de maneira objetiva, você consegue ver, esse cara fala bem, esse aqui tem algum tipo de problema. Mas quais são os pontos, na opinião de vocês, que, olha, isso aqui acontece muito e deixa a oratória da pessoa abaixo do que poderia ser, ou isso aqui define realmente quem tem uma boa oratória? Eu vou
começar devolvendo a pergunta. Tirando Malu e Thiago Nigro, na sua opinião, quem que você acha que tem uma boa oratória no Brasil hoje? Cara, A gente já deu de bate exemplo de pronto, tanta gente. vem na minha cabeça o Silvio Santos. Excelente. Uma das minhas maiores referências. Quem que eu tenho muito de referência de oratória? Silvio Santos, Steve Jobs, Jesus, Dale Carnegie. Olha só que interessante. Tem uma frase que eu gosto muito. Não é minha, é do Nicholas Bultmann, que escreveu um livro que eu adoro, que a gente até gravou um episódio sobre ele, Como Convencer Alguém em 90 Segundos. Que é: a eficácia da comunicação depende do resultado. Antes, a gente tinha essa ideia de que uma boa oratória se parece com isso. Não tem mais isso. Exato. Quando tinha o monopólio de comunicação de massa pelos meios, por exemplo, a TV, para você falar para muitas pessoas, você tinha que ter uma concessão de rádio, TV, era caro, era difícil. E acabou que a gente se acostumou a achar certos sotaques, certas formas de falar como o padrão e achar, por exemplo, sotaque nordestino. Os caras só colocavam empregada doméstica na novela como sotaque nordestino e vale menos. Isso foi entrando no inconsciente coletivo. Só que veio a internet. E a internet começou a dar voz para os mais diversos tipos de comunicadores. E hoje você tem desde um Whindersson Nunes, que se não é o maior, um dos maiores influenciadores do Brasil, sotaque nordestino. Você tem Juliette, você tem Virgínia, você tem o Pablo Marçal. Quem você quiser com sotaque falando. Então, a eficácia da comunicação depende do resultado. Não tem o jeito certo de falar. Tem o seu jeito de falar. Claro que tem alguns princípios para você utilizar. Linguagem corporal, 93% da comunicação é como você fala e 7% é o que você fala. Se você manjar de storytelling, gatilhos mentais, tudo isso vai melhorar a persuasão. Mas essa é uma boa regra do pessoal ter, porque eu ouço muita gente falando isso, ainda hoje. Estamos em 2025, tem gente que ainda fala: preciso perder o sotaque, preciso anular o sotaque. Eu tenho sotaque do interior. Eu nasci em Campinas. Eu puxo R. Eu falo porta, Somos Carrefour. dois. Cara, o que eu sofri de bullying quando eu fui pra Natal, morei 15 anos lá. Fala Carrefour, fala porta. Eu nunca perdi esse sotaque. E eu sou professor de oratório. Exato. E outra, eu sofro bullying até hoje, porque às vezes eu rodo tráfego para público frio, tá? A pessoa nunca me viu na vida. Aí já assim, você quer melhorar sua dicção? Tal, começa a vender um curso. Aí o pessoal: meu Deus, o cara quer ensinar oratório que esse sotaque do interior vai aprender a falar antes de querer ensinar os outros. Esse cara é o bicampeão brasileiro de oratório. Se ele é o bicampeão, imagina o último lugar. É por isso que o Brasil tá perdido, por causa desses coach aí. Meu Deus, o cara quer ensinar a comunicação autêntica, o cara fica fazendo cosplay de personagem de O Professor da Casa de Papel, o mundo tá perdido mesmo. Então já fica a segunda dica. Você quer ter sucesso, não ligue pros haters, porque você vai pirar. E todo mundo fala com 4 objetivos. Ou eu quero informar alguém de algo, ou eu quero convencer alguém, ou eu quero entreter alguém, ou apenas se conectar. Então, ou seja, como que você percebe que a pessoa está tendo uma boa oratória? Quando ela está atingindo algum dos objetivos. Eu quero tocar o coração, fazer alguém chorar. Eu consegui? Não, eu quero fechar um negócio. Eu consegui fechar um negócio? Então, o que o Giovanni está dizendo é essencial. Hoje, esse paradigma foi quebrado. Por isso que na própria Vox Chuyu, assim como o Giovanni tem um método de ensino fantástico online, nós temos um método presencial, a primeira aula é naturalidade. É como que o Giovanni, sem perder o sotaque do interior de São Paulo, usa a oratória e vira uma potência. Como o Luiz Fernando Câmara, com a língua presa, não sei se eu tenho a língua, já me falaram, você precisa fazer fono, e eu nunca fiz fono. E hoje sou um grande empreendedor que lidera 2.500 colaboradores. Ou seja, a naturalidade, ela bate muito forte. A grande essência é ter técnicas. Linguagem não verbal, modulação de voz, contar uma história e principalmente atingir o objetivo final. E pegando um Treinamento, gancho, provavelmente, né? E treinamento, porque Tem que treinar. eu acho que as pessoas acham, de uma hora para outra eu vou começar a falar bem. E o Bruno sempre fala isso. Quanto mais você falar, mais Melhor você fala. melhor você vai falar. Em algum momento você vai melhorando Exatamente. essas técnicas também. tem a chamada tríade da oratória, que são os 3 passos que você tem que fazer para melhorar a comunicação. O primeiro passo é mentalidade, porque não adianta você querer aprender a técnica mais avançada do mundo. Me ensina aí arquétipos e gatilho mental, não sei o quê. Aí você vai ver a pessoa não só ter uma extrema mentalidade de escassez, ter um pingo de ambição na vida dela, daí a oratória não vai servir para nada, mas também ela é muito tímida, travada, então a gente tem que melhorar a mentalidade. O segundo ponto é a técnica. Se você aprende as técnicas de comunicação, oratória, carisma, persuasão mais avançadas Exatamente. para poder utilizar a técnica certa no momento certo,
para ter o resultado que você quer, aí você vira o ninja da oratória. Poxa, imagina um comediante de stand-up, que ele tá lá falando no palco. A plateia não está rindo. Ele não tá tendo resultado. Se ele é um ninja da oratória, ele tem várias técnicas no arsenal dele, ele sabe analisar aquela situação e aplicar a técnica certa para ganhar o público de volta. Então, o segundo passo é a técnica. Mas o terceiro passo é fundamental. E sem o terceiro passo, esquece os outros dois. A prática constante. Falar bem é como natação. Você não vai ficar bom só lendo livro de natação sem cair na piscina. Por isso que o principal elemento que eu ensino para todos os meus alunos é uma frase muito simples, mas que já mudou a vida de muita gente, que é: nunca negue palco. Nunca negue palco. A melhor forma de se comunicar bem, né? Agarre com unhas e dentes toda e qualquer oportunidade de treinar oratória. Olha como essa filosofia muda a vida. Você recebeu um convite para falar, não importa o convite, é um podcast, é uma live, é uma leitura em voz alta numa igreja, é uma pequena apresentação, só aceita. Depois você se prepara. Nunca negar palco não é só falar em público, é puxar conversa com quem você não conhece. A gente que é do meio empreendedorismo, a gente sabe que tem muito evento. Tem muita gente que vai no evento e fala com ninguém, só vai com amigo e fala com amigo. Imagina você falar com pessoas que você não conhece. Isso é não negar palco. Não negar palco é você pegar o seu perfil que é fechado no Instagram, abrir e se arriscar a gravar um vídeo, fazer uma live. Ah, mas Giovanni, vai ter 0 pessoas assistindo. Eu já dei live para 0 pessoas. Mas como é que você quer dar live para milhares de pessoas que vai aparecer lá, comentário pulando, hater te atacando? Como que você vai reter a atenção de 3 milhões de pessoas se você não passou pelo processo? Sim. Então nunca negue palco. Só esse simples princípio vai te tornar o melhor comunicador que você pode ser.